Olá, alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Vanessa André de Paiva, sou professora de Processo Civil. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre processo de execução. Para ser mais exata, a gente vai estudar aí sobre a obrigação para entrega de coisa certa e incerta. Começa aí no artigo 806, vai até o artigo 813 do Código de Processo Civil. E por falar em código, vocês estão com o código aberto. Façam esse favor a vocês mesmos, abram aí o código de vocês, acompanhem, né? Leiam os artigos, grifem o que é mais importante, ok? Isso facilita muito nos estudos de vocês, certo? Então vamos começar? Bora lá! Aqui no artigo 806 diz pra gente que o devedor da obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação, ok? Gente, em 15 dias, ele vai satisfazer a obrigação, tá? Aqui a gente grifa esses 15 dias. A gente grifa também que é uma obrigação de entregar coisa certa. E queria chamar a atenção de vocês para uma observação aqui. Quando a gente estuda, por exemplo, a execução da obrigação de fazer ou não fazer, a gente sabe que o juiz, ele determina um prazo a depender da obrigação. Então, quer dizer, a lei não especifica, serão 15 dias, serão 5 dias, serão 3 dias. A lei deixa a critério do juiz, para que o juiz possa aí avaliar qual que é essa obrigação, do que diz respeito a essa obrigação, e então possa determinar um prazo para que essa obrigação seja satisfeita. Aqui não, aqui o juiz vai determinar o prazo de 15 dias, por isso que eu grifei para vocês, prazo. Sempre que a gente vê questões aí em concursos públicos, a gente vê que banca gosta de pedir prazo. E isso daqui é um tipo de obrigação que muito fácil se confunde com a obrigação de fazer. Mas a obrigação de fazer não tem o prazo específico, ok? Então, bora continuar nossos estudos. O parágrafo 1º diz que ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração caso se revele ou insuficiente ou excessivo. O juiz, assim que despachar a inicial, ou seja, nós estamos falando, repito, de um processo de execução, algo muito mais célere, muito mais rápido, despachou a inicial, o juiz poderá, não é que ele tenha ali a obrigação, mas a critério do juiz ele poderá fixar uma multa para o caso de descumprimento, ok? Logo, essa multa pode sofrer uma alteração caso ela se mostre de alguma forma insuficiente ou ainda excessiva. Então, vai haver aí um equilíbrio, é isso que esse parágrafo 1º está trazendo aí pra gente, ok? Gente, parágrafo 2º do mandado de citação constará ordem para emissão na posse ou busca e apreensão, certo? Quando a gente fala aí dessa ordem de emissão na posse, nós estamos falando de obrigação de entregar coisa certa referente a bem imóvel. Então, essa ordem de emissão na posse. De repente a pessoa arrematou um imóvel ou qualquer outro motivo mais constante ali de um título que tem essa força executiva, logo essa ordem será para emissão na posse do imóvel, ok? E quando a gente estiver falando de um mandado de busca e apreensão, a gente está falando de bens imóveis, né? Então, vamos supor que constante aí desse título executivo haja um bem móvel. Logo, há um celular, por exemplo, há algo móvel, um carro. Esse mandado é de busca e apreensão desse bem móvel, ok? Continuando aqui. Conforme se tratar de bem imóvel ou móvel. Isso daqui a gente já viu. Cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Então, primeiramente, designa um prazo, qual seja 15 dias. Se ele não satisfizer essa obrigação, mandado ou de ordem de emissão na posse ou busca e apreensão. Bem imóvel e bem móvel, ok? Continuando aqui, gente. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada a obrigação satisfeita, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos, se houver, ok? Gente, só voltando aqui, porque esse prazo aqui de 15 dias que o executado tem
para cumprir essa obrigação, ele também tem direito à defesa dele, tá? Não vamos excluir nunca a defesa dele, certo? Aqui tem um mandado de citação. O mandado que vai emitir ou ordem de emissão na posse ou busca e apreensão, certo? Mas a gente não pode esquecer que o executado, ele tem direito ali à defesa também, e não necessariamente ele tem que fazer o depósito da coisa para que então ele possa se defender, ok? Não mais. Ele só vai fazer esse depósito se ele quiser a concessão aí de um efeito suspensivo, mas isso é para aula de embargos, eu só estou dando uma adiantada aqui para vocês. Gente, então, aqui ele entregou a coisa, lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação. Prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos. Vamos lá. Entregou a coisa, não tem que ressarcir frutos ou não tem nenhum prejuízo assim, em si. O que acontece? Extingue-se a obrigação, extingue-se a execução. Obrigação satisfeita, execução extinta, ok? Se tiver que apurar, então, frutos ou prejuízos, aí sim, prossegue-se a execução. Não há necessidade de uma nova ação para apuração desses, do pagamento desses frutos ou ressarcimento desse prejuízo. O artigo 808, ele traz para a gente que alienada a coisa, quando já litigiosa, será expedido o mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido depois de depositá-la. Aqui, gente, a gente está falando o quê? Algo que já estava no litígio, foi vendido. O terceiro adquirente, aquele que adquiriu esse objeto, que hoje é alvo aí desse litígio, ele vai ter que depositar primeiro esse objeto, para depois ser ouvido, ok? É nessa ordem. Por quê? Porque tem-se que já havia ali uma execução, tá? Brigando ali por esse objeto em questão. Não pode haver, então, alienação. Mas se alienou, após esse objeto já constar numa lide, então ele até vai ser ouvido, porém após o depósito da coisa, ok? Então, vamos prosseguir aqui, porque o artigo 809 traz pra gente que o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada, ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente, ok? Então, ele tem direito de perdas e danos, além do valor da coisa, tá? Então, aqui a gente sabe que é um mais o outro, tá? Valor da coisa mais perdas e danos, ok? Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará a estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial. Então, vamos supor, gente, que não tem ali, ó, o valor da coisa no título, ou então é impossível a sua avaliação. Logo, o exequente, ele traz aí um valor aproximado e o juiz, é claro, ele vai dizer se é ou não, então vai ter um arbitramento aí judicial para poder constar. Não necessariamente o juiz, tá, gente? Quando a gente falar de um arbitramento judicial, a gente também pode estar falando de um perito, né? Que possa aí avaliar se é esse valor ou não. Então, o exequente, ele apresenta uma estimativa. E o parágrafo 2º diz justamente o que, gente? Que serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos, ok? Então, em uma liquidação será apurado o valor dessa coisa e os seus prejuízos. Só queria passar para vocês, então, aqui, que vocês tenham isso, que se não entregar a coisa, se a coisa se deteriorar, enfim, o exequente, ele tem direito, além do valor dessa coisa, mais perdas e danos, ok? Quando ele não puder apurar, o que vai acontecer? Arbitramento judicial, ok? Serão apurados em liquidação, então, o valor da coisa e dos prejuízos. E vamos continuar aqui, que o artigo 810, ele fala sobre benfeitorias. Vamos lá? Ele diz aí que, havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiro de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Então, só vai extinguir essa execução após uma liquidação prévia. Na verdade, ele não tem que depositar essa coisa sem antes
sem que antes haja essa obrigação, ok? Essa liquidação prévia e obrigatória, tá? Por quê? Porque aquele possuidor de boa-fé, ele vai ter direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, ok? Ainda aquelas voluntárias, se não lhe forem pagas, o que vai acontecer? Esses valores, eles têm que ser pagos, porque senão o executado ele pode ficar aí no prejuízo. Então, diz aí que havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por um terceiro que o poder daquela coisa lhe foi tomado, a liquidação prévia ela é obrigatória, ok? E se houver saldo, professor, o que acontece? É o que o parágrafo único nos seus incisos explica pra gente. Vamos lá. Em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Então, é como se fosse uma condição, certo? Para ter a coisa de volta, se houver aí benfeitorias indenizáveis, né? A gente sabe que tanto o possuidor de boa-fé, ele tem aí direito a essas benfeitorias, então tem que ser feito o depósito para requerer a entrega dessa coisa. Mas se for em favor do exequente, ele vai poder cobrar nos mesmos autos do processo. Como eu disse, não haverá necessidade de um novo processo para cobrar aqueles valores por indenizáveis, por benfeitorias indenizáveis, ok? Então, vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Vamos ver o que o artigo 811 traz pra gente. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, então é uma coisa incerta, tá? Quando a gente está falando de algo pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada se lhe couber a escolha. Aqui é o caso da escolha, já que não é uma coisa certa, então nós estamos falando, por exemplo, de uma safra de um trigo, por exemplo, né? Então, é determinada pela quantidade e pelo gênero, né? Nós não estamos falando aqui da qualidade, por exemplo. Então, nós não temos algo específico, nós temos algo mais genérico. Então, se a escolha depender do devedor, então, cabe a ele a escolha. E se a escolha depender do exequente, quando que ele vai dizer sobre essa escolha, né? Tudo isso constando ali em contrato, entre as partes, enfim. Ele vai indicar essa escolha na petição inicial. É o que diz aí o parágrafo único do artigo 811 pra gente, ok? Então, se a escolha cabe ao exequente, ele vai indicar na petição inicial, ok? Ainda, gente, continuando pro artigo 812, que ele traz aí pra gente: qualquer das partes, no prazo de 15 dias, poderá impugnar a escolha feita pela outra e o juiz decidirá de plano, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Aqui é bem nítido que é o caso do juiz precisar aí de um perito. Por quê? Porque é uma coisa incerta. Então, haverá impugnação, vai falar que é, outra vai falar que não é, e o juiz pode ouvir o perito que ele nomear, se for o caso, ok, gente? Ainda, gente, continuando para o artigo 813 para finalizar os nossos estudos. Vamos lá. O artigo 813 diz que aplicar-se-ão a execução para entrega de coisa incerta no que couber as disposições da seção 1 desse capítulo. É sobre coisa incerta, tá bom, gente? Qual que é, então, quais são essas disposições? Essa seção 1, ela fala justamente sobre a obrigação de fazer ou não fazer. Então, execução que recai sobre a obrigação de fazer ou não fazer, ok? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero ter agregado aos estudos de vocês. Bons estudos e até a próxima.